Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Parisiani Gouveia Bertanha. Estou iniciando esse 2025, aliás, feliz ano novo para todos. Que seja um ano que a gente reverbere cada dia mais entusiasmo, esperança e que nós tenhamos a coragem de tirar os projetos da gaveta. E foi isso que me trouxe até aqui. Nesse dia especial, hoje é o dia do meu aniversário, 21 de janeiro de 2025. Fui tocada, né, pela espiritualidade e eu trouxe esse projeto, Resgatando Vozes, para que mais pessoas acompanhem o caminho de realização, o caminho da esperança e o caminho da cura. Que se a gente busca sempre uma resposta fora, a gente vai entender aqui com esse projeto, eu vou buscar, encontrar ferramentas para vocês, para que vocês consigam encontrar esse caminho interno das suas respostas. Então, assim, sempre a decisão quem vai ter que tomar é você. Então, esse projeto que eu estou fazendo, dando início hoje, que eu estou muito feliz, eu estou muito grata a Deus, muito grata aos meus pais, Armelinda Parisiani Gouveia e Agostinho de Gouveia Filho, que me deram a vida há 49 anos. E hoje eu vou poder estar explanando o que houve na minha vida, qual o processo de cura que eu estou passando, o que é uma ascensão espiritual. Eu vou trazer também esse tema. O que me trouxe a decidir por uma transição de carreira. Sou advogada, mas eu tive que me reinventar. Então, eu vou trazer esse mapa para vocês do que acontece comigo a cada dia, a cada fase da minha vida. Eu vou trazer aqui em registro através desse projeto Resgatando Vozes. E, claro, a gente não faz nada sozinho. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente precisa de mãos, né, que nos apoiam, que nos trazem realmente aquela coragem também para você se expressar no mundo. E eu trouxe aqui minha querida amiga, colega de profissão e abençoadíssima alma de luz também que me acompanha, Juliana Rosa, está aqui com a gente. Ju, você sabe o quão importante está sendo hoje para mim esse dia, dando início a esse projeto que eu já tinha há tempos e desengavetei por causa das suas mãos que se uniram às minhas. Então, gratidão por isso. Quero que você se sinta muito bem, conforme você já traz esse seu olhar, né? Esse acolhimento, essa alegria. E vamos juntos comigo falar de amor? Com certeza. Inicialmente, eu fico muito feliz de estar aqui ao seu lado, no primeiro de muitos, porque eu tenho certeza que é infinitos podcasts onde você vai levar de uma forma muito genuína um assunto que é essencial para a nossa existência e que está um pouco explorado. Temos aí muitas pessoas que falam do tema, mas eu acredito muito que a linguagem do amor ela é falada de várias formas. Sim. E eu tô muito honrada de estar com você aqui e de ter impulsionado, porque esse projeto já existia. Gente, pra quem tá vendo aqui, ela, eu queria fazer um podcast. Eu falei, você já tem o nome? Já. Você já tem a logo? Já. Tava tudo pronto. Eu falei, Tudo então pronto. Bora marcar esse, vamos levar pro mundo? O mundo precisa, né, Adri? Então, e o mundo precisa entender que a gente é movido por poder de ação. Então, por isso que a gente não vive sozinho, né? Tava tudo pronto, eu já tenho conteúdo, a parte do marketing, as meninas até me perguntavam as coisas, eu já enviei. Então, assim, foi uma sinergia e aconteceu e a gente tá aqui. E qual que é o propósito desse podcast, dessa materialização, né, desse servir? É trazer maior consciência para quem está nos ouvindo. É trazer realmente todo um conteúdo que reverbere em vocês, que vocês possam se observar e se analisar todos os dias. O caminho que a gente faz na vida, né, e que a gente também compartilha com as pessoas, no caso eu e a Ju aqui, a gente vai contar para vocês as nossas experiências que estamos vivendo, adentrando ao novo ano de 2025, que é o propósito desse projeto, é trazer isso.
é trazer o caminho da cura, é trazer a reconstrução dessa consciência para que a gente consiga ressoar com as novas energias que já estão adentrando o planeta. Muitas já estão, né, reverberando aqui na nossa matéria. Quem está nos ouvindo, quem já está tem essa habilidade, né, de estar trabalhando mais o interior, já consegue entender um pouco. Mas não tenha pressa. Eu sempre falo, né, Ju? A gente precisa de um tempo. Tanto a gente entrar numa resiliência, entrar numa solitude, para que a gente consiga entender as fases. Porque a gente acorda de um jeito e a gente vai dormir de outro, né? O tempo está passando muito rápido, mas na verdade não é o tempo, é a nossa consciência que está se expandindo. Então a velocidade é nossa, é do nosso interior. E eu vim aqui trazer para vocês essa questão super importante, que a gente vai adentrar ao alinhamento energético, à expansão de consciência, à ascensão espiritual, que me trouxe até aqui através ali, né, dos estudos. Eu iniciei minha ascensão espiritual ouvindo Deepak Chopra, um líder espiritual, né, e que a maioria deve conhecer, e isso já foi me trazendo uma certa disciplina, né? A gente consegue estar entendendo como a gente funciona na parte de uma meditação, na parte de fazer escolhas, na parte do nosso livre-arbítrio. E aí você vai entrando numa familiaridade com o seu eu, com a sua verdadeira essência, tá? Então, Ju, vamos conversar então para as pessoas entenderem como é que a gente chegou até aqui. A gente já vai trazendo a ascensão espiritual. A minha começou com Deepak Chopra, lá em 2019, mais ou menos antes da pandemia. Eu já tive um salto de consciência muito grande, apesar do meu autoconhecimento, eu já estou trabalhando há mais de 30 anos. E é o que me trouxe também escrever um livro, que logo, logo a gente mostra para vocês. Ju, conta para aqui, para o pessoal entender o que mudou na sua vida a partir do momento que a gente começou a interagir com o nosso campo de energia, com uma consciência mais elevada, atingindo aí a nossa queridíssima e abençoada quinta dimensão. Bom, antes é preciso que as pessoas entendam o que é essa tal quinta dimensão, que a Adriana vai explicar com mais propriedade do que eu. Mas eu já sou uma pessoa muito curiosa, geminiana, curiosa, então eu sempre gostei de explorar todos os assuntos. Sou católica, carismática, então eu já vinha trabalhando essa parte espiritual com um alinhamento muito grande com o Espírito Santo. Então eu sempre gostei de aprofundar na palavra e sempre encontrei os caminhos, os direcionamentos, né? Que eu até tirei uma cartinha aqui, daqui a pouco a gente vai falar. E aí eu tinha essa sede de entender um pouco mais. E a vida, ela é surpreendente. Nós nos conhecemos na UAB. E ali a gente foi estreitando a conversa e a mentoria com a Adri foi acontecendo dessa forma, né, Adri? Fala assim, mentoria, e mentoria é isso. É dar as peças para que eu forme o quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça não vem pronto. Ela vai dando as ferramentas. E isso foi expandindo e eu fui vendo que muitas das coisas que eu tinha ali acesso no meu cotidiano fazia parte desse meu despertar espiritual. Como, por exemplo, números repetidos, palavras que saltavam. Eu olhava assim um outdoor, a palavra só faltava vir aqui na minha fala, gente, mas o que está acontecendo? Ou uma música, ou uma pessoa falando. Você vai conectando esse emaranhado de informações e aí você vai vendo que o universo, né, que nós somos o todo e que Deus está falando com a gente de alguma forma. Que não é nada ao acaso. Aliás, acaso não existe. Não. Inclusive, a gente vai conversar sobre isso, sincronicidades, acaso. A gente fala, ai, que coincidência. Claro, é normal. A gente começa assim, engatinhando, né? Mas o que você trouxe é muito importante, Ju. Por quê? Porque você já trouxe o seu alinhamento, né? A sua consciência, a compreensão da linguagem do universo já com você. Ou seja, você já está um ser de luz ali, acendido. E agora que você está mais com os passos mais adiante, você já consegue entender que é o universo
usando as linguagens aqui universais, né, que a gente materializa como números, como outdoors, como palavras, e que ele usa para montar realmente o nosso encaminhamento, né, o conhecimento do que a gente precisa, qual é a mensagem que ele está passando para a gente. Isso é fato e a gente vai trazer isso para vocês conforme as nossas experiências. O meu propósito aqui é exatamente esse. É trazer para o telespectador, para o maior número de pessoas que estão nos ouvindo, o que é essa ascensão espiritual, o que é essa quinta dimensão, o que é a terceira dimensão, né? É importante focarmos nesse trabalho a partir de hoje, que, claro, é novo, eu estou realmente adentrando ao desconhecido, é um chamado que eu tive, e eu estou dando esse exemplo para vocês. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui para falar sobre as minhas experiências. Eu não estou preocupada com resultados, com likes, de forma alguma. Eu quero convidar esse ser humano que está aí nos ouvindo a também transcender, a também entender como é que está funcionando a sua vida, a nova forma de interagir com o mundo, com a família, porque os relacionamentos, né, Ju, também mudam. Mudam. A gente vê que quando a gente abre mais a consciência e a gente entende que somos o todo, que pertencemos a um núcleo único, que é a fonte criadora, a gente já entende como é que a gente vai funcionar nas relações. Isso fez muita diferença para você? Muita, e faz diariamente, porque você começa a ter alguns comportamentos que são alinhados àquele campo de energia. Então, se você está com uma frequência energética alta, do amor, da cura, da gratidão, da caridade, você começa a destoar de pessoas que estão vibrando na escassez, na reclamação, em tudo aquilo que não vibra o amor. É fácil identificar. Se tem amor, tem Deus. Se tem Deus, tem Cristo. Se tem Cristo, a frequência tá alta. E se não tá ali, não é que a gente não goste mais das pessoas, pelo amor, não é sobre isso. Isso é importante a gente focar ali. Não é, a gente ama todo mundo, mas a gente respeita o processo de cada um. Isso. E aí, o que acontece? É normal que não é os opostos se atraem, pelo contrário. Pelo contrário, a energia igual vai juntando, vai ressoando. Então, é natural que as pessoas acabem não estando mais conosco. E aí, é interessante a gente falar, Adri, que a gente acaba vivendo até meio que uma dor de partida, como se fosse um luto. Sim. Porque você fala, poxa vida, eu tava naquele grupo, naquela turma e já não me identifico. Às vezes acontece muito isso, às vezes com você do outro lado. Você fala, cara, eu saí com essas pessoas, eu amo essas pessoas, mas eu já não tô mais me identificando. Porque você já deu um salto, que a gente fala, um salto de energia que já não faz mais sentido. É um outro processo e você precisa estar desperto para isso. Porque se ninguém te fala, você fica perdido. E era isso que me acontecia. Você fica adormecida e perde as oportunidades. Mas por que tá acontecendo isso? E aí, quando você tem esse nível de informação, já faz mais sentido. Você fala, eu tô entendendo por que eu tô nesse campo e não nesse. Exatamente, Ju. Importante você focar, né, nessa sua disciplina, né? Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente se propõe a fazer, precisa de uma disciplina. Né? Então, é entender que o seu crescimento pessoal, o seu crescimento com relação às relações, a decisões assertivas, você vai precisar de uma disciplina. E isso que a Ju trouxe é importante. Por quê? Porque o seu alinhamento energético vai depender muito, muito da sua entrega. É você que decide. Porque o mundo tá aí para ser desbravado, para você ter abundância, para você ter prosperidade. Mas para que você adentre a esse mundo, para que você se favoreça das oportunidades de crescimento e da prosperidade, você precisa se alinhar. E se alinhar é se autorresponsabilizar. Estando disciplinarmente disposto a trabalhar a sua melhor versão. Só que para você trabalhar a sua melhor versão, vamos ter que falar, né, Gil? Resgatando vozes. A gente precisa olhar para as nossas dores.
A gente precisa mergulhar no caos. A gente precisa entender sobre a escuridão. É necessário. Por quê? Porque nós vivemos na tridimensionalidade, que é esse mundo matéria 3D, terceira dimensão. E aqui é tudo dual. Então eu tenho a verdade, né? E a mentira. Eu tenho quente, eu tenho frio. Eu tenho a tristeza, eu tenho a alegria, é tudo dual. Eu tenho esse corpo físico e tenho o espiritual. Aqui vai funcionar assim. E para você se edificar espiritualmente, se elevar, você vai precisar olhar para suas sombras. E isso a gente faz até hoje. Mesmo eu e a Ju já tendo uma ascensão encaminhada, a gente precisa a todo minuto olhar alguma crítica que está reverberando, alguma situação que ali desfavoreceu o nosso dia, né? E isso tudo traz o quê? Traz esse sinal, esse alerta que a gente precisa fazer as curas. Sim. E essas curas são realmente as fontes de transformação. E eu sou prova disso. E aqui eu trago para vocês que eu sou uma advogada há 23 anos. E há 5 anos eu estou trabalhando com o direito sistêmico. Eu fui especializada através de um juiz de direito, Dr. Sami Storch, que trouxe a visão sistêmica através das constelações familiares para o Brasil. Porque ele trouxe da Alemanha, justamente com o mestre da constelação familiar, o Bert Hellinger, que sempre fez estudos durante muito tempo. Ele foi padre, depois ele foi psicanalista, então ele foi um eterno estudante do comportamento humano, e ele trouxe as leis sistêmicas, né? Pertencimento, hierarquia e dar e receber, que aí a gente vai fazer um outro podcast com relação a isso. E essas leis são universais, são invisíveis, e elas regem os nossos comportamentos e os nossos relacionamentos, né? Então isso fez com que na própria ascensão espiritual, durante o meu acesso às minhas curas, ao meu caminho realmente do despertar, eu transcendesse na minha profissão. E isso é tão lindo de trazer aqui e tão importante também aclarar essa consciência, porque eu precisei transcender, é o que a Ju acabou de trazer. Agora eu trabalho ressoando com o amor, verdade e a vida. Nada mais fora do que isso. E como advogada, para mim foi muito difícil, porque a gente precisa realmente de um trabalho muito específico. A gente vai numa lei ordinária, a gente vai para artigos de lei, a gente trabalha um contexto, né, para o judiciário, a gente entrega o pedido judicial dentro de uma norma legislativa. E com a ascensão espiritual, eu fui levada ao convite para transcender e olhar para o meu cliente de uma forma mais humanizada. E o direito sistêmico realmente ele veio trazer na tridimensionalidade aqui na 3D a ferramenta que eu precisava para transcender na matéria, para usar o meu lado espiritual no direito. Então a espiritualidade ela está em tudo. A gente só precisa achar o nosso lugar. E no direito sistêmico a gente fala, a consciência sistêmica na qual eu sou especialista, a gente realmente passa essa comunicação de que nós estamos no nosso lugar de força a partir do momento que a gente trabalha dentro do nosso campo do saber, né? A gente entrega mais por conta das nossas experiências, então eu consigo levar o meu cliente além daquele problema, levar a consciência dele para entender por que ele se envolveu nesse conflito. Qual é a dificuldade que ele tem de tratar com esses assuntos? Vamos dar um exemplo aqui com o divórcio. Ele não entende por que ele está passando por isso. Ele não entende por que é tão difícil você equilibrar o relacionamento com a mulher, com os filhos. Do porquê que a alienação parental ela está gritando no poder judiciário. E as pessoas não entendem. Não, mas eu não faço isso. Elas negam, né? Quando, na verdade, é um casal marido e mulher que brigam por conta de direitos e interesses interpessoais e esquecem muitas vezes da criança. Então, a alienação parental também será objeto desse trabalho que eu vou trazer para vocês.
E isso eu fui transcendendo. E o direito sistêmico eu já tenho há 5 anos que eu trabalho com uma postura mais humanizada. E eu venho trazendo, já fiz podcast sobre consciência sistêmica, eu venho trazendo relatos de clientes que foram atendidos com essa postura mais humanizada. Advogados, né, Ju? Colegas que a gente tem que já trabalham com direito sistêmico, juízes que já estão atuando com essa postura, oficinas, né, de parentalidade que estão auxiliando as famílias que passam realmente por um conflito judicial. Então, essa transcendência, ela vai muito além do que você ficar meditando, do que você ficar trabalhando uma consciência sempre positiva, falando que você tá zen. Isso faz parte, mas isso tem uma construção. E essa construção é você realmente buscar o teu eu, buscar o que você veio fazer no mundo. Quem é você? O projeto Resgatando Vozes veio realmente dessa meditação. Quem sou eu? Quem é a Adriana? O que a Adriana veio fazer no mundo? Como advogada, como é que eu posso alinhar isso? Porque eu sei que eu vim pela advocacia, eu vim por uma voz que ecoa a justiça no meu sistema familiar, né? Então, eu fui estudar direito e hoje sou advogada. Então, tem um porquê, tem um fundamento, eu já entendi. Então, por que não alinhar a espiritualidade? Transcendir com o direito sistêmico. Hoje eu atuo com ferramentas de autoconhecimento nos meus atendimentos, né? Então, aqui eu trouxe até algumas coisas, as cartinhas que a Ju bem disse, que até as meninas tiraram aqui, depois a gente vai conversar sobre isso. São ferramentas que elas expandem a consciência, né, do cliente, ou quando não da situação que está sendo apresentada ali, né? Eu consigo... com essas ferramentas, além da comunicação não violenta, da programação neurolinguística, da psicologia positiva, que eu sou também especialista, eu consigo trazer para o meu trabalho essa dinâmica de trazer para o cliente maior clareza. Então, por isso a advocacia humanizada, ela está expandindo. Inclusive, fiz um post ontem sobre isso, do quão é importante a gente adentrar o ano de 2025 transcendendo um contrato de honorários e uma procuração, né? A gente precisa entender realmente o campo desse conflito. E você não precisa entrar na psicologia, porque a psicologia tem a área dela, claro. Os psicólogos também são ferramentas de cura, mas os advogados humanizados também. E cada um tem o seu lugar. Então, eu estudei, eu me especializei e a ascensão espiritual me trouxe o resgate dessa minha voz, da questão da justiça. Eu consigo trazer um maior equilíbrio para esse cliente que me procura, que está com conflito e que ele precisa não só de uma intervenção do Poder Judiciário, ele precisa se olhar, ele precisa entender qual é o movimento da alma dele que está fazendo ele se envolver num problema. E muitas vezes isso não tá assim de cara pra gente, como a Ju disse. Começo a ver as mensagens e eu não entendo, porque a pessoa ainda está adormecida e é comum. Agora, a partir do momento que um cliente ele vem para ser atendido com uma consultoria sistêmica, ele já está aberto, né? Sim. O próprio campo ele dele... escolheu, né? Ele já foi ali trazido com a consciência dele aberta. E aí é mais fácil. Então, eu trago com muita alegria para vocês o que esses anos todos fizeram na minha vida, reverberaram condições positivas. Então, hoje eu consigo trabalhar na UAB, né, Ju? A Ju também é parceira lá na UAB e a gente trabalha através das comissões setoriais. As comissões, elas servem para o advogado atuar no seu campo de aperfeiçoamento, só que de forma coletiva. Então, eu trabalho com um núcleo maior. Por exemplo, o direito sistêmico, eu levei várias palestras, tanto para várias comissões, como o direito previdenciário, o direito médico, o direito do consumidor, a visão sistêmica, realmente, desse tipo de técnica jurídica. E também eu fui para as escolas. Eu fui convidada a fazer palestras sobre gestão de emoções, que eu alinhei a comunicação não violenta, na qual eu sou já especialista. E a comunicação violenta, ela vem como uma ferramenta de cura
Então, no autoconhecimento, eu trouxe isso para o direito, claro, embasada com a especialização no direito sistêmico trazida por Dr. Sami Storch e também por vários outros mestres da advocacia. E aí eu fui convidada para escrever esse livro, A Consciência Sistêmica, que eu fui agraciada com esse convite, através de duas grandes também amigas de jornada, Paula Luciana Scaranto e Bia Bose. Um beijo para vocês que estiverem me assistindo. Mas é bom deixar registrado aqui a minha gratidão, porque hoje eu aniversario, eu já fiz um outro filho, né? Já tenho 2, João Vitor e Miguel. E eu tenho mais esse livro, que também já é um outro projeto, também a gente vê isso como um filho. Então, Ju, você também já é mais um fruto meu, né? A gente tá nessa jornada, eu tô desempenhando também outra função de mentora de ascensão espiritual. Então, é com muita alegria e muito amor que eu trago isso também para esse projeto, Resgatando Vozes, que eu resgatei minhas vozes e estou resgatando até hoje, e me abriu esse campo de ser uma mentora de ascensão espiritual. E a Ju, ela vai explicar um pouquinho para vocês, até quero que ela traga esse lado, né, que eu preciso também estar construindo aqui, porque a gente trabalha muito com o sentir, com o coração, né, com a comunicação, e muitas vezes a gente não vê resultado, e não é para ver mesmo. Quando você entrar realmente numa linha espiritual, você desapega do resultado, e isso é incrível, é aí que você salta, é aí que você manifesta, porque o que Deus tem para você, o de repente de Deus é o extraordinário. E eu vivo isso na minha vida, a Ju também vive, e hoje ela vai trazer pra gente qual é a sensação que te trouxe, Ju, quando você entrou em contato com a mentoria espiritual e que a gente vem trabalhando juntas. O que mudou na sua vida? Qual o benefício de você realmente buscar essa ascensão espiritual e trazer tanto para a vida pessoal como para a profissional? Eu acho que algumas pessoas já devem ter lido O Poder do Agora. Quando a gente começa a transcender para esse caminho, você começa a ter mais clareza de tudo que você faz e as consequências daquilo que você vai colher, né? É bíblico a lei da semeadura. Só que para muitos é tão automático, porque é velocidade 2 do WhatsApp, é tudo para ontem, para ontem, para ontem. Quando a gente deixa de escutar a respiração, xingar uma outra pessoa, você já começa a ver que, pera lá. Então, a importância de você ter um direcionamento espiritual é exatamente sobre isso, para que você tenha mais clareza, consciência, para que preste atenção nos detalhes, porque Deus trabalha nos detalhes. Exato. Deus, ele trabalha nos pequenos detalhes. Sutis. Porque ele quer ver se você está conectado com ele. Porque você fica tão focado, um exemplo que você trouxe aqui, dinheiro. Eu vou falar por mim, tá? Há muitos anos atrás, eu tinha até um bordão que eu usava. Falava que eu era, bem assim, cagada de urubu, eu falava. Tudo acontecia comigo. Ai, meu dinheiro não dá pra nada, meu dinheiro cai na conta e desaparece. Eu fui transmutando essa energia. Eu não reclamava mais, não ficava mais fazendo continha, sabe? Quando a pessoa senta numa mesa pra almoçar e fala, ai, deixa eu somar aqui pra ver quanto... Eu parei. Minha mãe me trouxe essa consciência. Ela falou, isso não é legal. Isso é frequência baixa. E você vai aclamando ao universo. Ela tá precisando de mais, porque ela só tá pedindo isso. E aí eu comecei a transmutar essa energia, né? E mudar a minha forma de pensamento. Hoje, eu tenho... às vezes até eu falo, gente, quem botaria pra imaginar que eu estaria nessa... E não é sobre dinheiro, é sobre prosperidade. Porque às vezes você tem tanta coisa que o dinheiro não compra e você não é grato. Então, e até uma coisa importante de falar, Adri. Eu comecei a ter esse despertar espiritual um pouquinho antes da bariátrica, mas também fazer o exercício da gratidão. Sim. Eu tive acesso a um livro da Márcia Luz, que é o Milagre da... Acho que chama Milagre da Gratidão, alguma coisa assim, que você fazia todos os dias, você agradecia. A disciplina que a gente trouxe aqui. E aí, as coisas começam a mudar, porque você começa a vibrar no amor, na caridade, no transbordo.
isso é uma coisa também muito importante de ser falado. Porque as pessoas, elas retêm toda a informação pra si. Ai, é meu, é meu, é meu. E aí... A posse. A posse. E não é solta que o universo te manda mais. Então, a gente vai tendo essa clareza que a Adriana vai me... Né? Eu falo, Adri, será que tá por esse caminho que eu construí aqui, montando esses quebra-cabeças aqui, né? Com a sincronicidade, com as palavras, com... Eu tenho muita conexão com a Bíblia. Então, eu sinto o Espírito Santo me falar, ó, hoje mesmo, de manhã, Efésios 6, 13. 6 ou 3? Ele, 6. Tá bom. Eu vou lá. Antes eu questionava. Eu falava, nossa, o que é isso? É a voz do meu pensamento. Não, hoje eu sei que não é. A gente precisa ter essa clareza. Que você tá dominando a sua intuição agora. É. E que isso é um atributo divino. E que as pessoas aqui não entendem que a intuição, ela é... Pra ser usada. É a ferramenta primordial. Que é isso que a Ju tá trazendo. A consciência crística, que a gente tá falando aqui, ela vem justamente desse ponto de você ter a sensibilidade de compreender os movimentos sutis do universo, que vem disso, da sua fé, da sua crença num ser maior, seja Deus, sendo a fonte criadora. Buda, isso. E que ele se manifesta através da onde? Através da intuição. Não tem outro mecanismo. Esse é o primordial, porque você tá aqui, ó, alinhado, é na vertical que a gente fala. Então, isso que a Ju tá trazendo é muito importante para que quando vocês ouvirem algo ou se depararem com alguma sintonia, não, isso, por que tá vindo isso? Para de perguntar o porquê. Entenda para que está vindo isso para mim. Quando você trocar o resultado pela tua ação, independentemente de qualquer desdobramento que vier a vir do futuro, mesmo porque o futuro não existe, também a gente vai depois falar sobre isso, você desapegando, vai vir coisas melhores para você. Então, ouça a sua intuição. A intuição foi nos dada já é atributo divino. Então, Ju, isso é muito importante você trazer, porque no trabalho da ascensão espiritual, se eu tô auxiliando uma pessoa e ela fica duvidando do que está sendo trazido para ela não vai evoluir. E aí a gente, claro, o espaço do trabalho, quem vai comandar, quem vai direcionar é a pessoa. E eu vou saber quais os meus limites, até onde ir, até onde não. Então, você vai avançando com a pessoa conforme o momento que ela vai, não trazendo para mim, mas trazendo para a vida dela o quão importante está sendo o desdobramento, as manifestações. E você falou aqui, Ju, sobre transmutar. O que é transmutar? Esse transmutar, é interessante. O que é esse transmutar que a Ju trouxe aqui pra gente? Né, Ju? O transmutar, é importante que vocês entendam o verbo transmutar. Você precisa, vamos trazer para a tridimensionalidade, né? Para 3D, para o nosso entendimento doutrinário. É a ressignificar, né? Ressignificação de algo que eu preciso mudar. Então, eu devo mudar, tá? É uma ordem. Transmutar é um convite. Então, assim, na hora que você traz a sua consciência para transmutar, você está se convidando através da sua resiliência e da sua compaixão. Você se convida, eu preciso transmutar essa raiva que estou sentindo agora. Eu preciso transmutar essa falta de conhecimento que eu não estou alcançando sobre o meu, minha situação financeira, sobre o meu financeiro, como a Ju trouxe aqui. E você transmuta. O que falta para eu compreender? Você se abre e o universo e Deus e o seu coração te traz a resposta. Mudança de hábitos, mudança de leituras, acessos que você tem com pessoas, com lugares, com escolhas. Isso tudo vai te trazer essa consciência da mudança. É um processo, gente. Transmutar não é assim. Eu vou transmutar agora. Não é igual essa água tá gelada. Por que eu não tô sendo grata que a água tá gelada? Eu preciso transmutar. Não.
Você precisa entender, você está num momento de desconforto, o movimento, a situação traz você para o desconforto, te toca, você já está na consciência que você precisa do alerta para levar sua consciência para transmutar. E aí, nisso, você faz um trabalho. Por que está acontecendo isso? E o porquê se transforma no para quê, dentro do seu tempo, da sua hora. Aí você traz o seu Ho'oponopono, né? Tá vendo que tem tudo um antes, um preparo. Não adianta você pegar o Ho'oponopono e fazer o Ho'oponopono sem você intencionar do que você está fazendo, né? E a cura vai vir. E a cura vem. E a cura vem. Mas isso é um processo, né? Mas é legal essas ferramentas que você trouxe, porque eu, por exemplo, eu aprendi isso numa mentoria que eu fiz, né? Um mentor falava assim, você precisa exercitar mais as perguntas. Porque você precisa perguntar para você mesmo, né? Porque são escolhas, tudo é escolha. Então, para quê? Universo, o que tá certo sobre isso que eu não estou vendo? O que tá certo sobre isso? E vem, gente, é surpreendente. E a intuição é outra coisa. Quando a gente... Sabe aquela coisa de você bater o olho na pessoa, você fala, tem alguma coisa que eu não tô entendendo? É energia. Sim. E a energia, ela não mente. Porque nós somos... tudo é energia. Dinheiro é energia. Nossa, já foi comprovado. Se você não acredita nessa parte espiritual, pode ir para o campo da física. A física quântica, até indico aqui. Inclusive, também já me especializei com relação a isso. A gente vai trazer... né? Sim, tendo esse conhecimento, Ju, é muito mais fácil de você entender. Trazer a resiliência. Você quer ver uma coisa? E a pergunta que você tá falando, né? A pessoa, ela não acredita em energia, mas ela usa celular. Pois é. E o Wi-Fi? E o Wi-Fi? O Wi-Fi quer dizer, ele não tá vendo. Ah, mas a lei sistêmica é invisível. Já me perguntaram isso. Eu falei, sim. Ah, tá, mas como que você trabalha com isso, se você não vê? Eu falei, como é que você fala no celular, você faz uma live, se você não tá vendo Wi-Fi? A pessoa falou, nossa. Entende? Gente. É sobre como isso. Como é que você fala com um amigo dos Estados Unidos se você não tá vendo as ondas? Tudo é onda. É mais fácil você sentar na frente do mar e ver a onda. Mas não é fácil você ver a onda de energia? Por isso, quando a gente abraça alguém, encosta coração por coração, né? A gente sente a vibração daquela pessoa. E se a pessoa tá, sei lá, com uma energia ruim, você troca. Ou ela te nutre ou ela te suga. Então, você tem que estar muito conectado. Não é brincadeira energia. Não, pelo contrário. É por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Então, assim, para com essa cisma. Ó, primeiro despertar que você tem que ter. Tudo é energia. Nós somos energia. Você não tá vendo todos os seus órgãos. É tudo energia. Então, a gente precisa estar muito conectado a isso para entender que a gente precisa estar num sistema de energia positiva. Exatamente. Até as músicas que a gente ouve. Tudo. É o consumo, né, Ju? O consumo do que você tá escolhendo para passar na sua visão, na sua tela, né? Mental. Você precisa escolher o que você vê. Você precisa, selecionar o que você vai ouvir. Muitas vezes chega vídeo para mim e tá lá, né? Ah, você já vê que é de violência ou de alguma situação. E eu já sei, eu já tô intuída. Eu não vou apertar e vou ouvir. Eu recebo a informação, agradeço a pessoa que me enviou, mas eu não vou consumir, porque é uma decisão. Eu não preciso daquilo. Não é isso que vai mudar o meu existir, não é isso que vai acrescentar algo de positivo na minha vida. Ah, mas a vida não é colorida. Te faço convite. A vida tanto não é colorida que eu tô te convidando hoje para você olhar para as suas sombras. Justamente para você entender qual o seu caminho de ascensão, qual o seu caminho de manifestação, qual o seu propósito, como você florescer na sua profissão, como você render mais, né, no seu trabalho e você fazer o seu dinheiro com mais dignidade, com uma postura mais adultecida. Então, assim, ninguém tá falando aqui de mundo cor-de-rosa, de mundo de Alice, né, Ju? Não. A gente tá trazendo exatamente o contrário. A gente tá trazendo a verdade. E leveza. E a forma da gente ascensionar
É o que eu trouxe aqui, é você ser resiliente com você, é você saber o seu tempo, onde você funciona, onde não, e você caminhando. É um degrau por dia, ou quando não é meio degrau e tá tudo bem. Você já tá sem fôlego e tá tudo certo. Exatamente, porque a gente precisa se acolher. O processo de cada um é individual. Mas o que a gente propõe aqui, nesse bate-papo, e que a Adriana vai trazer aqui, né, muitas vezes, é você se olhar com leveza. Porque o mundo, né, o que a gente fala 3D, né, A matéria, a matéria nos obriga a ser duros o tempo todo conosco. Só que a gente é muito amável com as pessoas, pela conveniência. Só que a gente precisa ter esse mesmo amor com a gente. Por quê? Não é? O único mandamento que Jesus nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas. E a si, amar a si, como amar o... Não, amar o próximo como a ti mesmo. Isso. Então, tudo é sobre o amor. E o amor não há E aí tem aquela carta, né, de São Paulo. Aí vem as questões que precisa desconstruir, isso, né? Que o amor não é egoísta. Isso. O amor não sente inveja. Tem a epístola de Paulo que fala sobre isso. Então, veja. Jesus, ele deixou pra gente tudo no manual. E aí, ele tá o tempo todo te monitorando desde o seu nascimento, ou muito antes, ele já te monitora para que você ou escute, mas você só vai escutar Deus. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Você só vai escutar Deus se você permitir que a voz dele entre nos seus ouvidos. Você só vai permitir entender e compreender Deus se os seus olhos estiverem direcionados para ele. Exatamente. Por isso é importante selecionar o que você consome, o que você lê, o que você vê, o que você interage. Porque Deus, ele está nos seus sentidos. Esses visíveis que a gente vê aqui no nosso corpo físico e também no nosso entorno, no nosso sistema todo de luz, de energia, nosso alinhamento energético, o nosso campo áurico que a gente fala, né? Quando a gente estuda a física quântica. E a gente tem 3,5 metros aí de campo, que é por isso que quando a gente entra nos lugares, viu, Ju? E que a gente se relaciona com certas pessoas, aquilo já traz aquela ressonância de desconforto. Porque a gente tem esses metros já que estão ali nos abraçando o tempo todo com energias fortes, com energias de vigor, com energias de poder interior, que estão ali te convidando o tempo todo a você ser guiada para o mais, para um caminho de mais liberdade, com leveza, com verdade, com responsabilidade. A gente tem que trazer, agora que a Ju falou, a gente vive num mundo muito rígido, claro. A gente está nesse corpo físico. Eu vim até conversando com a Ju sobre isso. A gente veio trazendo essa reflexão. Nós estamos num corpo. O corpo é de dor. Só que a gente tem o corpo de luz. E que aqui, com a ascensão espiritual, a gente está dando vida a ele. É como se fosse um bebê. A gente está trazendo a luz. E também vou falar sobre o sagrado feminino, que é isso que está trazendo para a Terra. Nós somos o transporte, né, dessa energia crística, tá? Nós somos a egrégora de Maria, da maternidade, da luz. Por isso que nós temos o útero e que por isso que o sagrado feminino, por isso que a mulher, ela precisa acordar para se despertar, claro, no seu tempo, mas ela precisa trazer a sua essência, a sua expressão no mundo, fazer as curas, trabalhar essa consciência de que o seu útero, o seu lar, é a sua fonte de criatividade. É aqui que você produz o seu melhor, a sua melhor versão que a gente fala. Não é colocar um salto de solado vermelho, não é colocar um batom estonteante e falar sobre uma bandeira, né, tal, do feminismo, Não é nada disso. A gente vai com esse projeto que Deus abençoou hoje, a partir do meu aniversário, 21 de janeiro de 2025, eu estou fazendo 49 anos. Eu vou trazer para vocês esse caminho que eu estou fazendo e que vocês também
vão estar convidados a estar fazendo comigo, sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Sim, homens e mulheres. Só que a mulher, ela traz o lar. A mulher, ela traz o ventre na matéria, porque nós somos gestoras de vidas, tá? A gente fala na visão sistêmica, Ju, que a mãe é a vida e o pai é o caminho, né? Então, a gente tem o nosso útero como núcleo para receber aquele espermatozoide, aquele fluido vital trazido pelo homem, que é o caminho. Ele faz um caminho, né? Porque o instinto do homem ele tem a natureza externa, ele tem o poder de ação para fora. A mulher, ela tem o poder interior. A mulher funciona de forma interior para depois ela manifestar. Então, esse trabalho, entendam que é um trabalho que já foi feito de forma interna. Eu já nutri esse trabalho e aí eu estou manifestando isso agora aqui na nossa matéria, na nossa terceira dimensão. Então, eu e Ju, nós estamos aqui no elevador, né? A gente vai falar elevador para entender, porque a ascensão espiritual a gente faz de degrau. Mas para vocês entenderem, a gente transita terceira dimensão, que é uma consciência mais terra, mais matéria, mais rígida, como a Ju trouxe. Ela é mais engessada, cheia de crenças. Ela tem um revestimento dos nossos traumas vividos na infância. Por isso é importante também trazer a cura da nossa criança interior, que isso também vai ser um outro podcast que eu vou trazer para vocês. As curas que a gente faz é sempre no âmbito da criança, porque é ali que foi construído e foram trazidas as maiores dores, tá? Então a gente precisa trazer para o campo adulto, para a consciência de autorresponsabilidade e reconstruir esse corpo de luz, de dor para luz. Então, o útero é exatamente aí que entra o poder do feminino. E que eu vou trazer isso para vocês. Esse empoderamento que a gente traz nas mídias sociais, que a gente lê, esse conteúdo... Não tem nada a ver, né? Ele não tem nada a ver porque ele não é o ápice da onde ele precisa funcionar nos corações. Ele é o tridimensional, ele é a matéria, ele é a mulher que tá bem decidida, ela se banca, né, profissionalmente, ela escolhe se ela vai ter filho ou não. Isso é uma forma de você trazer o seu agir no mundo. Não tem nada errado com isso. Mas isso, numa ascensão espiritual, vai te convidar a transcender. E você vai precisar entender que você é muito além do que as suas negações. Eu nego estar com uma pessoa porque eu me viro sozinha. Eu nego a maternidade porque eu não quero. De repente, Deus vai te abençoar com uma maternidade. Ou quando não, se não é filho, o projeto é um livro. É transcender na sua profissão. Então, se você fala não para isso, você fecha aqui. É o que a Ju trouxe sobre a energia da escassez. É uma coisa puxa a outra. Se você não está aberta para você florescer no campo do sagrado, você vai fechar portas. E você não vai entender por que você não consegue sair do lugar. Porque a gente ter uma disciplina e a gente ter o nosso livre-arbítrio, com consciência, ele vai te trazer benefício. Sem a consciência, você vai estagnar. Vai. Não é, Ju? Vai estagnar. Antes da gente, eu queria te fazer duas perguntas. Aproveitar que a gente tá aqui na frente da nossa mentora de ascensão. Sincronicidade, que eu acho que eles estão aí curiosos. Sim, tá até aqui no contexto, mas a gente não falou. Sincronicidade, que é algo que a maioria fala, mas não fala, né? E se existem outras formas também da gente receber essa consciência, né, advinda aí do que a gente chama de 5D. E explicar o 5D, que você foi falando da 3D, mas não falou da 5D. Ótimo, vamos lá. Porque a gente vai... Gente, hoje eu tô num novo ciclo, eu tô renascendo, então eu quero sair da barriga, eu quero brincar, eu quero fazer tudo. Vamos lá. Gente, é uma delícia estar estreando isso aqui. Nossa, é maravilhoso.
todas as pessoas que estiverem acompanhando a gente, depois eu vou querer escutar o relato de quem entendeu, pegou essa frequência nossa aqui, vai começar a manifestar propósito, missão, vai trazer para a profissão, vai trazer para os relacionamentos interpessoais. Então, vamos lá, a pergunta sobre sincronicidade. O encanto tá aí. Quando você se abre para entender Deus dentro de você, que ele não está fora, ele está dentro. Quando você se abre, quando você entende que o caminho é esse, e você se traz para as curas da sua criança, para suas memórias de quando você nasceu, de quando você começou a lidar com seus pais, a sua adolescência, a ter os relacionamentos, né, afetivos, as competições, e depois você vai para o adulto, e você fica no dilema da profissão. Será que isso vai dar dinheiro? Será que não? Será que eu sou bom nisso? Será que não? E aí você vai despertando esse teu lado, que você é algo mais do que tudo isso, sabe? Você traz em você já a obra de Deus. Você já traz o divino em você. E ele vem te anunciando a todo minuto através dos números. E as sincronicidades, a gente fala... Por que é esse termo? Porque a gente transcende a coincidência. A coincidência é a nossa consciência material, de entender que aquilo está acontecendo por um acaso. Ai, que legal, esses números são iguais, é até bonito de ver. 22, 22. É um número lindo, né? 11, 11. É um número bonito de ver. As cores, duas pessoas vestidas com a mesma cor, né? Interessante, mas tudo tem um sinal. Quando você está na ascensão, no caminho dessa prosperidade de vida, de você entender maior sobre a sua vida, do que você veio fazer aqui, no caminho do sim para a vida, do caminho de entender Deus em você, tudo vai virar sentido. A partir do momento que você ver os números no relógio, nas placas de carro, num recibo que você faça de uma compra, uma conversa. No preço de uma mercadoria. Eu já tô numa fase que eu consigo alinhar já, eu tô conversando e os números pulam na própria boca das pessoas. Gente, é muito, muito, muito surreal. Você tá ali numa questão, não sei, talvez num network, e você precisa estar desenvolvendo uma coisa que você já trabalhou lá atrás, né, com a sua ascensão, e ali começa a trazer números. E a pessoa já vem com uma agenda, ela te abre no número. A outra pessoa joga, por exemplo, 27 leis, entendeu? Aqui tem 11, tal coisa. Então, você já começa a falar, puxa, é aqui. Aqui é meu lugar. Aqui vai dar bom, como diz o meu personal. Aqui vai dar bom. E pode ser em outras formas também. Por exemplo, eu lembro que teve um dia, Adri, que eu tava orando e pedindo uma confirmação. Porque a gente pede o tempo todo. Me dá um sinal, me dá um sinal. É isso, pessoal. Que a gente é limitado aqui. Aí eu lembro que você, assim, num outdoor, tava assim... alguma coisa daquele bet lá, o jogo desses negocinhos de futebol. Eu nem sei, esses que estão sendo investigados aí. E eu olhei assim e falei, não, o que é isso? Tava assim, profecia. Profecia, bet? Eu falei, não. Não ressoa. O jogo não ornava. Eu falei, porque eu precisava ver. Então, assim, a gente precisa estar atento, porque pode ser uma palavra que alguém falar, vai saltar, você não vai conseguir nem prestar mais atenção no que a pessoa tá falando, você vai ficar com aquela palavra, tum, 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 você fala, nossa, já entendi. E aí a gente junta o contexto, é o quebra-cabeça que você trouxe de início. Lembra do Indy? Bora, conta essa experiência. Um dia eu tava voltando da academia, e eu moro num condomínio que chama Castelo de Windsor, que não é o da princesa. Mas ontem ela falou comigo com uma voz de princesa. Aí eu olhei assim, aí a palavra Windsor, ela se fragmentou no meu campo de visão. E saltou o Wind. E, enfim. E eu falei, mas o que é isso? O que é isso? Aí eu fui conversar com a Adriana, ela falou assim, é o vento. Aí eu, vento? Que vento? Aí fiquei na pergunta. Não, aí a gente conversou, vento de mudança. Vento de mudança. Não é vento, é vento de mudança. Aí eu falei, tá bom. E aí, fui fazer meu devocional matinal, né, que eu faço, que eu tenho um canal que chama Graça Conecta, que eu divido um pouco ali e tal. Dali a pouco, saltou um louvor. Vento impetuoso.
que nada mais é que o Espírito Santo, que tá dentro da gente. Ou seja, eu precisei construir esse conceito a partir do fragmento de Windsor. Pronto. Olha que loucura. Para você pode ser loucura, mas não é. Porque é bíblico. Que Deus escolhe o quê? Os loucos para confundir os sábios. Exatamente, Ju. E por que essa sincronicidade de colocar duas situações totalmente contrárias? Para ver se você tá atento. Justamente para te causar o desconforto. Para te chamar atenção. Nossa, por que eu tô vendo isso? É um desconforto. O desconforto, ele vem justamente para trazer a clareza. E para nos convidar a olhar com mais profunda... Ó, o universo está falando aqui com você. Então, é através do desconforto que o universo traz também. Não é só coisas positivas e coisas de mentoria. Como é que fala? Mantra, né? O pessoal fala muito de mantra. E não é isso. Não é sobre isso. O mantra é um revestimento, vamos dizer assim. Depois que você fez um trabalho, aí ele reveste. Ele te ajuda a acender. Mas o que a gente está trazendo aqui, que a Ju trouxe, é que duas coisas totalmente ambíguas, um jogo que está sendo processado, né? Uma marca de jogo sendo processada, com a profecia, que é realmente um ensinamento crístico. Duas coisas ali, por quê? Porque o universo quis trazer o quê? Um movimento de mudança para ela. Ela estava ali vivenciando um núcleo, a egrégora dela. Isso também depois a gente explica com mais calma. Ela já estava no movimento de transformação. E o corpo de dor dela precisou olhar para essa sincronicidade, sentir o desconforto para ela trazer a consciência. É assim que funciona a comunicação do universo. As sincronicidades que foi que a gente está abordando aqui. E é esses detalhes. Então, assim, o importante de tudo isso, para quem nunca teve contato com esse assunto e que tem curiosidade, como eu tive lá atrás, e é um processo, não é da noite pro dia, Não. é você estar atento aos sinais. Nada é coincidência. Eu tenho um bordão que é Jesuscidência. Jesuscidência. Nada é coincidência. Então, assim, tenta entender. E sem pressa. Eu ia falar do tempo. Você falou pressa. Outra coisa, vamos trazer já para o público aqui real e oficial. Vamos trazer para o público aqui real e oficial. Eu e a Juliana Rosa, a gente já tem uma sintonia em quinta dimensão. Que é a nova consciência que eu vou trazer agora, né, Ju? Acho que tá na hora de trazer já. E a gente já ressoa. Tá vendo que ela falou... Eu estava escrevendo, tempo, e ela falou sem pressa. O que eu escrevi o tempo? Eu preciso falar sobre o tempo. Que na hora que a gente recebe uma sincronicidade, não é ali que você vai ter resposta. Você teve um alerta. Você foi convidado a se ouvir. Convidado a prestar atenção no que está acontecendo. Ao longo dos segundos, que eu não vou falar de dias, não, porque é segundos, vai vindo para você, vai construindo a história para você entender na tua mentalidade. Né? Para quem é muito mental, inclusive os homens, eles entendem assim, conforme o tempo. A gente já é mais por inspiração, a gente já traz um campo de intuição. Então a gente ressoa na intuição e já traz. Por isso que eu abri falando da intuição, porque para a mulher isso é comum, mas para o homem não. Então, o homem ele precisa ver materializado, e é normal. Isso é deles, porque eles são matéria e a mulher é intuição. E a Ju trouxe sobre não ter pressa. Quando a gente coloca pressa, gente, escutem o que eu vou falar. Quando a gente coloca pressa numa caminhada de ascensão espiritual, você volta 10 casas. Você andou uma. Se você não tiver dando o seu tempo, largando o resultado, desapegando de tudo quanto é conceito doutrinário que tem aqui, fisicamente falando, você volta 10 casas para você entender que o tempo é dele, o tempo é divino, não é o seu. Você está sendo convidada a trazer a compreensão do divino, porém você precisa, porque você está num corpo, e você tem os seus sentidos,
Você precisa dar o seu tempo para que esse entendimento seja acoplado nos seus sentidos. Para eu entender no meu intelecto, para eu ouvir, se for o caso, e para eu entender se for verbal. Então, vocês precisam dar o tempo ao tempo, porque o que vem do divino precisa de um tempo para acoplar na nossa energia. Olha, fica fácil de entender. Sabe o download? Isso. Download que você faz, vou baixar o aplicativo, que aí começa. É idêntico, a gente 15, não é diferente disso. É a mesma coisa. Por isso que muitas pessoas falam, eu não entendo, um exemplo, mulheres solteiras. Mental. Eu só atraio o cara assim, porque você não aprendeu. Enquanto não aprender, vai atrair. A gente fez até um podcast, né, Ju, sobre o nosso estado de consciência e relacionamento. Eu só vou para emprego, tal. Porque não aprendeu. Enquanto não aprender, a sincronicidade vai trabalhar de novo. Exatamente. Pra você aprender. Enquanto você não aprender... É a bula do remédio, é a sincronicidade, gente. A bula do remédio é a sincronicidade para você transitar as suas energias para nova era, que é a transição planetária. São as novas energias trazidas para que a gente adentre a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? Quinta dimensão. A gente tem uma amiga que fala, vocês falam 5D? E a gente ninguém entende. Não, direto. Principalmente os homens, né? Quem é muito racional e visual não entende. Não. Porque não dá pra ver. É importante a gente trazer isso, Ju. É importante a gente trazer sobre quinta dimensão. O que é isso? É uma nova consciência. É um estado de consciência. Não existe um lugar. Não é o lugar. Não é um físico. Não é um livro. Não é uma coisa matéria. É uma coisa que transcende a nossa compreensão intelectual. Por isso que a gente precisa trabalhar os sentidos que eu disse anteriormente. Porque a gente trabalhando os sentidos, a gente vai apurar a nossa consciência dos ensinamentos crísticos que estão vindo. Nós apuramos os nossos sentidos aqui do corpo físico e nós vamos o quê? Nós vamos adentrando a uma nova consciência. E isso é muito sutil, muito sutil. Tem dia que não, né, Ju? Tem dia que não é muito sutil não, que vem com tudo, mas enfim. Vem com um soco. Mas é sutil. E você começa a ressoar, como a gente disse aqui, com o trabalho mais amoroso, com a gentileza, em ser mais generoso. Você, além de você, por exemplo, eu tô numa manicure, eu vou fazer uma mão, ela cobrou R$20, eu dou 25, eu dou 30. Você começa a ser mais grato, sabe? Você usa a sua generosidade, que é um atributo divino. Então, isso você já está vibrando na quinta dimensão. Nessa consciência que só vai vibrar quem ressoar com a força do amor incondicional. A gente não vai trazer aqui amor romântico. Isso eu vou fazer um podcast inteirinho sobre isso. O amor romântico, ele é a cereja do bolo do amor incondicional. Então, primeiro você precisa trabalhar sua consciência crística, amorosa, generosa, de muita humildade, resiliência, trazer para você o seu campo de afeto. Primeiro eu me amo, para depois eu amar o outro, que é o que a gente trouxe, a versão bíblica. Então, a quinta dimensão é isso, é você ressoar nas ordens do amor. É você ressoar em energias superiores. Amor, gratidão, caridade, generosidade, humildade. É você trabalhar a sua ascensão de forma coletiva, de você doar sua energia fica fácil, de forma sabe coletiva. Como? Sabe como que fica fácil de entender? É você pensar em Jesus. Sim, ele é o grande mestre. Então, assim, tudo que Jesus fazia, ele fazia de uma forma... Por exemplo, ele era o rei e não usava uma coroa de diamantes. Exatamente. Ele nasceu numa manjedoura. Então, assim, são pequenos detalhes que quando você observa e modela, olhando para a vida de Jesus, fica fácil de você se aproximar.
Porque ele tinha coisas que o dinheiro não comprava. Eu lembro de um dia que eu tava vendo uma palestra e eu falei, caramba, que aí eu... Larga tudo e me siga. E a pessoa não quis largar tudo. E mal sabia que tudo era ele. Pois é, Ai, Ju. gente, pelo amor As de pessoas precisam entender isso. Eu falei, meu Deus! Ju, as pessoas precisam entender isso. Por que Jesus veio? O que aconteceu com a história, né, de Jesus Cristo, nosso mestre? O que é isso para as pessoas? É justamente a consciência crística materializada num corpo de dor, através do nosso mestre Jesus, que foi gestado no útero, no ventre, no lar de Maria. E por isso o sagrado feminino, que trouxe o nosso mestre, o nosso sagrado masculino, para vivenciar as nossas dores. Exatamente. Para que ele fosse o nosso instrumento de cura e também o nosso exemplo. E aí ele entregou a vida, ele confiou no Pai, no destino dele, na dor, e se entregou. E aí ele trouxe a nova vida, a ressurreição, seja como vocês querem entender, um novo ciclo, né? O florescer. Então, Jesus é o que a gente está trazendo aqui. Ele é a nossa fonte de ensinamento. Não tem outra questão. A nossa bula é essa, né? Exatamente. Se você tem sede, é a água dele que você tem que beber. Exatamente. Porque é uma água viva. É uma água que não tem... Que refresca. Exatamente. E te traz paz. E que a gente fala, você precisa... Você tá com algum problema, né? Você precisa tomar água, você precisa... Se hidratar. Se hidratar. Aí a gente ouve tomar água, né? Você fala, água, gente, isso daqui é um poder do divino. Ele faz curas dentro de você. Ele cura a nível celular. Isso a gente também vai trabalhar aqui. Trabalhar a ressonância de DNAs. Trabalhar a cura das suas células, dos seus organismos, do teu organismo, dos seus órgãos que constituem a sua matéria. Então, olha quanta coisa que esse projeto que Deus me abençoou, a gente vai poder trazer para aqui, para essa esfera, né, da nossa mentalidade, para que as pessoas sejam também convidadas e que também tragam histórias para que a gente possa também compartilhar aqui, né, sobre a ascensão. Maravilhoso, Dri, maravilhoso. A gente aprende, e assim, quando você abre a boca para falar, você aprende também. E é isso. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Nesse aquário. Um brinde ao seu aniversário. Mão esquerda. Olha, eu quase que troco a mão, porque eu sou dessas, né? A vida, a comunicação do amor, da verdade e da vida. Então é isso, a gente está brindando hoje a comunicação do amor, da verdade e da vida, que eu estou disposta aqui, aberta, vou trazer a minha vida de ascensão espiritual, para que vocês me acompanhem, para que vocês mergulhem comigo, para que vocês compartilhem também, entrem nas minhas redes sociais, @Adriana Bertanha do Instagram, eu também tenho o Facebook, Dri Bertanha, e o meu canal do YouTube, Adriana Bertanha. E aí a gente vai fazendo esse caminho juntos, porque, Ju, porque a parceria é a fonte da criação. Com certeza. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, minha amiga. Conte comigo sempre, que eu aprendo todos os dias com você. E é muito bom. E eu vou deixar um recado para quem tá assistindo a gente. O que tem de mais valioso em você é a sua essência. Então, vamos deixar essa lição de casa? O que falta para você dar as mãos aqui pra gente? O que tá te faltando? Reflita sobre isso, porque se eu estou aqui com 49 anos hoje, estreando meus 4.9, com essa amiga maravilhosa que a espiritualidade me apresentou, 4 né, ponto, Ju? quer saber? 4.4. Ai, olha que ótimo, 44 é o amparo divino, é o suporte que a espiritualidade nos dá aqui na matéria, é a estruturação. Gente, isso é ressonância. Tá aqui ao vivo. Ju, gratidão. Eu que agradeço. Por sua vida, por sua disponibilidade, por seus olhos e por nossa amizade, que daqui para frente a gente tem esse propósito, não só de sair para dançar, mas agora o propósito de trazer uma consciência mais
amorosa, uma consciência de mais autorresponsabilidade e que fortalecemos aí as pessoas que precisam desse caminho também traçar com a gente. Assim como Jesus, nós vamos traçar esse caminho com muita honra, com muita glória. Gratidão, gratidão. Gratidão. Beijo. Beijo, fiquem com Deus.